Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou começar a nossa reunião de hoje, tá? Esperei um tempinho aqui antes de gravar, né? Eu estava esperando para ver se aparecia alguém. É, alguém está online? Pelo visto, não, né? Ok, eu vou falar sobre a aula, né? Vou dar uma geral aqui no material. Caso alguém apareça, a gente para um pouquinho de explicar o material e a gente fala, eu tiro as dúvidas, né? Eu falo alguma coisa específica que vocês queiram aí compartilhar comigo, tá bom? Ok? Vamos lá, então. No material da aula da Agenda 8, ele fala sobre sensores, né? O professor Tiago está falando sobre sensores. E ele dá uma geral aí de quais tipos de sensores existem, né? Da importância de utilizar esse recurso. Então, por exemplo, né, dá alguns exemplos aqui de sensores, de aplicativos que são úteis, né? Como um app de saúde, para contar os passos do usuário usando acelerômetro, né? Isso é um recurso muito utilizado em celulares e também dispositivos móveis como o smartwatch, né? Que você consegue ali ir registrando esses passos de acordo com a atividade que você está executando, né? Mapas, né? Mapas que vão determinar uma direção, que é o usuário, através do magne- magnetômetro, né? Magnetômetro seria esse recurso, esse dispositivo de hardware que existe dentro do celular. Isso indica qual é a direção que se encontra o celular, justamente para te posicionar no mapa, né? Então, se você vai para a esquerda, para a direita, ele comenta um pouquinho sobre isso também. A câmera, né? Você pode utilizar recursos de câmera, né, para ajustar o foco e tudo mais. Então, são esses tipos de sensores que nós temos: o acelerômetro, o giroscópio, que vai medir essa rotação, orientação, né? O magnetômetro, né, que detecta o campo magnético usando uma bússola, o GPS, né, que vai fornecer a localização, o sensor de luz, permitindo medir a intensidade da luz ambiente, e aí você, a partir da luz ambiente, toma alguma ação, né? Por exemplo, se a luz estiver fraca ou estiver forte, é possível medir essa intensidade, então. E um sensor de proximidade vai detectar a proximidade de objetos sem contato físico. Então, tem uma série de sensores e várias finalidades diferentes, né? Então, olha só como o aparelho, os dispositivos móveis possuem recursos bem interessantes embutidos, né, no aparelho. E aí o .NET, ele consegue, né, mal, e aí tentar fazer com que a gente consiga, através das informações vindas desses dispositivos, tomar uma atitude, uma ação, né? Isso é através de um programa, uma programação. A gente tem acesso a esse dispositivo, verifica os parâmetros, né, que esse dispositivo está enviando, e através desses parâmetros a gente pode tomar uma certa ação, né, um caminho a ser seguido, né, e tudo mais, né? Dá para fazer várias coisas através do acesso a esses dispositivos, né? Ok? Ah, e aí ele vai falar um pouquinho sobre a questão da localização do dispositivo, que é a geolocalização, né? E aí ele explica o que que é, né? Então a gente tem uma API de geolocalização que vai permitir que o aplicativo tenha a localização do dispositivo, né? Seja por GPS, Wi-Fi, redes móveis. Então ele localiza esse aparelho seu, né? Isso é essencial para funcionalidades como rastreamento, mapa, serviço, baseado na localização. Então, quando o aplicativo ele te coloca no mapa, ele precisa saber a tua direção, o teu posicionamento perante aquele mapa. Por isso que a gente precisa enviar essas informações para esse app, para esse aplicativo, para que ele consiga entender aonde que você está localizado, tá bom? Então, recursos que é possível, né, através desse dispositivo, obter a coordenada, que seria a latitude e longitude do aparelho. É possível fazer uma conversão, né, dessas coordenadas em endereços,
converte os endereços em coordenadas, então, dependendo de onde você está querendo ir, aquilo é uma coordenada. Onde que o aparelho se encontra no mapa também é uma coordenada, né? Monitorar a localização em tempo real, então, em tempo real, você consegue ir mapeando aí essa geolocalização, geoposicionamento do teu aparelho, beleza? Aí ele diz que é importante, né, ficar atento ao funcionamento do app, pois essa geolocalização precisa de permissões dos usuários para funcionar. Então, quando você tenta acessar esses recursos do aparelho, obviamente tem que ter uma segurança aí para que esse dispositivo não seja acessível por qualquer um, né, em qualquer momento. Para trabalhar com a geolocalização, né, a gente utiliza a classe geolocation, tá? Uma classe que vai obter a posição atual do dispositivo, como eu já mencionei, né? Essas requisições, por isso que chama request, né? Request vem de requisição mesmo, né? Então ele vai pegar as requisições de acordo com a coordenada, né? Posicionamento que você está aí. Então essa classe ela é responsável por dar acesso à aplicação de geoposicionamento do seu aparelho. Okay? Então, aqui ele cria um exemplo, né? Ele cria um exemplo onde eu tenho uma variável que instancia da classe geolocation request, bom, onde eu vou ter dois parâmetros sendo passados para o construtor dessa classe, né? Então, quando você instancia e passa parâmetros, você está falando que é um construtor da classe. Passando dois parâmetros, que é a sensibilidade, né, desse geolocalização, ou seja, vai ser bem preciso, né, e um tempinho aí estipulado de 10 segundos até que isso seja atualizado. Então, essa classe, ele precisa passar dois parâmetros via método construtor da classe, onde você estipula qual a intensidade do sinal e de quanto em quanto tempo, né? Por isso que existem esses dois tipos aqui. Nesse exemplo, né, depois que ele consegue fazer isso, ele vai tentar pegar a localização de forma assíncrona. Então, a gente está já dizendo que é uma API, tudo bem? Passando o quê? Para essa API request, que seria essas informações setadas na variável request. Se a localização for diferente de nulo, né, ou seja, realmente você consegue aí se localizar, né? Então, você vai escrever a latitude e a longitude, né? Então, você consegue aí, através do console, já saber exatamente onde que você se encontra de acordo com a geolocalização, né? Tanto de forma latitude como longitude também, os dois. Claramente que, se caso aconteça algum tipo de problema, isso aqui vai ser nulo, então ele não vai entrar nesse if, né? Então, pode ser que esteja indisponível e ele não vai conseguir trazer a informação, né? Tudo bem? Então, até explica aqui, né? A classe Location Request permite configurar o modo e a precisão, que eu comentei com vocês na explicação, tá bom? E aí ele define a questão do accuracy, timeout, né? Explica um pouquinho melhor sobre esses dois itens que eu já expliquei para vocês. Então, ele faz parte, né? A classe ele faz parte do pacote Device Sensors e é usada para obter a localização do dispositivo. Então, lembrando que isso serve para pegar a localização do dispositivo, tá? Esse método que a gente utiliza, que seria da API, vai obter a localização atual do dispositivo com base numa configuração padrão, né? O método, então, retorna um objeto location, contendo a latitude, longitude, altitude, velocidade e tudo mais, né? Aqui no caso, a gente não mostrou todas as informações, por exemplo. Só foi mostrada a latitude e a longitude, mas é possível também você buscar outras informações através do acesso, né, que dá a esse recurso do dispositivo. Tá bom? O método, então, retorna um objeto contendo a latitude, longitude e as outras informações, pode lançar exceções, claramente, né?
caso ocorra algum tipo de problema, né, como permission exception ou feature not enable exception. No caso da permissão, se você não permitir que o teu dispositivo acesse esse recurso, então ele vai dar um permission exception, ou esse recurso não está disponível, né? Beleza? Então, o método que obtém a localização atual do dispositivo com pedido personalizado, permitindo definir a precisão, né, e o tempo máximo de espera, como a gente também já falou, através desses dois parâmetros. Ok? Ok. Tratando alguns problemas, né, de localização, ele dá alguns exemplos aqui no material. Acredito que você já deve ter passado por esse material e visto, né? Então, por exemplo, se a localização não trouxer nada for nula, ele não vai mostrar, né? Ele vai tentar fazer todo esse recurso, caso ocorra, por exemplo, um Feature Not Supported Exception, que significa que o dispositivo não suporta a geolocalização, né? Então, aquele recurso não está disponível, eu comentei com vocês antes, né? Também outro problema, né, outra exceção que pode acontecer é do tipo Feature Not Enable, né? Então, uma coisa é supported, outra coisa é enable. O supported não suporta, o enable quer dizer que está desativado, né? Tem dois tipos aí de exceções que podem acontecer. Então, se você quiser mapear, fazer todas as possíveis exceções que podem ocorrer, o legal é que você vai colocando cat, colocando aí as classes correspondentes a possíveis problemas que possam fazer com que essa geolocalização não funcione de maneira satisfatória. Nesse caso, então, a gente usou o supported, o enable, né? Também o permission, que a gente comentou em cima também. Caso a permissão seja negada pelo usuário, ele mostra na tela, né? E claramente que isso aqui é mais fácil simular, né? A gente consegue simular esse recurso. Caso você não autorize, fica fácil você ver no console que ele escreve aí de erro, né? O timeout, né? Então, o tempo limite decidido ao tentar obter a localização. Então, você extrapolou um tempo permitido, que a gente definiu, né? E outros problemas. Então, quando você coloca o exception, aí pode ser qualquer outra coisa, tirando aqueles que a gente já verificou. Tá bom? Beleza? Aí ele explica com calma cada item desse, né? Usando o placemark, né? Então, vamos entender um pouquinho, né? Existe a API geocoding, que vai permitir essa conversão das coordenadas de latitude e longitude em endereços, né? Isso é feito através de um placemarks locations. Placemark retorna informações detalhadas sobre o local, né? Então, você tem aí o nome da rua, número da casa, cidade, estado, país, CEP, tá? Então, ele troca aí pelo que significa cada item desse. Então, você pode ser útil placemark para quê? Né? Exibir a localização do usuário em um mapa, mostrar o endereço de um ponto do GPS, que já meio que traduz, né, vamos dizer assim, o que significa esses itens, né? Validar um endereço digitado pelo usuário, verificar se aquele endereço realmente existe ali naquela base de dados, né, no API que está acessando. Criar um sistema de entrega baseado em geolocalização, né, base em ponto inicial e ponto final. Isso que ele quer dizer. Então, no projeto, na videoaula, a classe placemark foi utilizada dentro do método privado, getCidade, certo? Então, quando você está chamando esse método, você passa as coordenadas e ele te retorna a cidade. Obviamente que a ideia seria fazer isso. Então, esse código mostra você passando a latitude e longitude, e aí você utilizando a classe ou recurso de placemark, né? Você está criando um objeto aqui da classe enumerable, né? Que seria enumerado, né? Que ele vai te trazer algumas informações, buscando lá do get place async, passando a latitude e longitude, tá bom? E ele aqui retorna a variável place. Se place for vazio, né, significa que, né, a gente não foi encontrado o local, né? Se ele for diferente de nulo, aí sim eu seto o locate dele lá para a minha aplicação.
E a exceção que pode acontecer aqui pode ser várias, né? Então, a gente tratou como se fosse algo genérico. Então, quando eu coloco só exception aqui, que significa qualquer exceção lançada. Então, eu posso falar erro, obtenção do nome da cidade e coloco na tela para a pessoa entender através de um display alert, tá? Qual é a exceção que pode acontecer? De fato, é uma obtenção do nome da cidade, né? Porque se você está mandando a localização, não está encontrando o place dele, provavelmente algum erro na hora de tentar obter aí a cidade. Uma coisa, pessoal, é importante dizer, uma coisa é dar erro, né? Ele não consegue atingir lá a API para buscar essa informação. Outra coisa, ele consegue atingir a API, só que, né, não traz nenhuma informação, né? Então, são situações diferentes. Para cair num catch, então, provavelmente o acesso à API não vai funcionar. Se ele cair no C, no if, significa que o acesso deu certo, porém não trouxe nenhum tipo de localização, porque a localização foi capaz, né, de localizar ali na API mesmo. Tudo bem? Depois é utilizado o WebView, que é um componente de visualização, vai exibir o conteúdo da web diretamente dentro do aplicativo e é possível carregar páginas HTML, sites, olha que interessante, né? Então, você pode embutir aí HTML e outros CSS, outras coisas mais. Ele está disponível com um controle de interface gráfica dentro do MAUI, né? Okay? Ele vai servir para integrar conteúdo da web diretamente dentro do aplicativo. Então, você traz aí o conteúdo da web para o aplicativo. Com ele é possível mostrar o conteúdo de um site sem sair do aplicativo, exibir páginas de ajuda, documentação, hospedagem online, rodar aplicações. Né? Igual eu falei, HTML, CSS, JavaScript, tudo é possível embutir ali na tua aplicação. Tá? No projeto, ele é utilizado para trazer um mapa. Né? Olha que interessante, você passa as coordenadas, ele localiza dentro de um mapa aonde você está, né? Então, essa que é a ideia. Então, no projeto MAUI App Tempo Agora, que vocês desenvolveram, né? E usando o site, o ind, né, .com, foi aplicado esse componente WebView na main page, né, trazendo o quê? O mapa meteorológico interativo. Então, através da localização, ele monta esse mapinha para a gente. Então, eu uso uma string passando as informações de acesso local que a gente vai resgatar, né, esse mapa, né? Então, vocês seguiram aí provavelmente a apostila. A diferença aqui, no caso, que a gente altera esse endereço através da latitude e longitude, que serve como um parâmetro de localização do mapa, e monta esse mapa na tela. Bom, ok? Ele usou um replace aqui também, né? Ele vai tentar forçar aquele formato decimal com um padrão de países que usam ponto, né? Com separador decimal aí. No caso do URL do INGE, a gente tem que tratar isso. Bom, porém, né, isso depende da cultura local, da máquina, né? Então, vai depender aí, então, de como que você está querendo mostrar, qual linguagem que você está querendo. A abordagem mais robusta é usar uma cultura invariável, né? Dependente aí de qual local, né? A garantir que o número será formatado em ponto decimal, né? Independente da tua localização, tá? Então, apenas um tratamento aí, porque acho que deu até alguns problemas com relação às outras APIs, o que vem, né? Como que a informação vem e como que eu tenho que mexer nessa informação, né? Então, você usa aí alguns recursos para ajustar de acordo com a linguagem ou país de origem, né? Para não ficar uma coisa estranha ali e nem mal interpretada pelo usuário, tudo bem? Então, as informações que vão trazer vão já estar ajustadas. Então, fazer esse método replace é útil para acessar no país, né, no Brasil, esse site do INDE, né? E aí, provavelmente, né, o professor Tiago, vocês viram, provavelmente vocês viram aí, isso funcionando, acredito que todo mundo conseguiu fazer. Com relação a este recurso da Agenda 8, não me lembro, não me recordo se teve algum problema. Eu encontrei alguns problemas, né, o pessoal perguntou no Correio Tech, problemas relacionados
a questão do acesso à API, né, que vai trazer a temperatura. Mas esse eu realmente não me recordo de ninguém questionando. Tá bom? Mesmo assim, pessoal, fico disponível para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né? Pode perguntar, né? Pode tirar suas dúvidas no fórum, no e-mail. Lembrando sempre que o acesso ao nosso material, nossas videoaulas vão estar no YouTube, né? No canal do YouTube, beleza? O endereço das videoaulas são... Videoaula não, né? Nosso encontro, desculpa. O nosso encontro sempre vai ser o mesmo endereço, isso facilita também a localização de vocês, tá bom? E eu conto com a participação de vocês aí para as próximas reuniões. Eu vou encerrar essa, já deixei gravado, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, depois me procura. Tá bom, pessoal? Um abraço então para vocês. Até mais.